sem mais delongas, felizes porque temos a oportunidade de relembrar essa história, que é extremamente importante para nós reforçar. Mas nós estamos aqui hoje com o nosso companheiro Haroldo Dutra. Haroldo é juiz de direito, do Tribunal de Justiça de Minas, diretor do Fórum de Contagem e um grande trabalhador espírita, um grande divulgador da doutrina. Eu diria que é um dos mais desejados, requisitados palestrantes da doutrina no momento atual no Brasil. Então, sem mais gastar nem um minuto, é uma alegria imensa receber. Vamos passar a palavra para o Haroldo. Que Jesus o inspire. Amigos, boa noite para todos. Boa noite. Preciso dizer que me sinto muito feliz de participar dos 70 anos da Fundação Espírita Caritas. Por duas razões. A primeira, de cunho pessoal. Embora seja a primeira vez que fisicamente eu venho a essa casa, eu possuo um vínculo afetivo com ela, através de um grande trabalhador, o professor Kleber Varandas, esposa dele, Dona Célia, está aqui. E ela é testemunha, ela sabe por quê. O professor Kleber Varandas foi quem fez a revisão da tradução do Novo Testamento. Gratuitamente. E eu tenho essa dívida de gratidão para com ele. Um homem extraordinário, toda a família, né? As filhas, esposa, filho. E acho que essa família reflete também um pouco do caráter dessa instituição espírita, que é a seriedade, a simplicidade, a disponibilidade para o trabalho, para o consolo. Sinto que participar dessa festa dos 70 anos da Fundação é também uma maneira de dizer a ele obrigado. O segundo motivo é porque quando uma instituição espírita dessa magnitude, eu digo magnitude espiritual, completa 70 anos, é sim um tipo de festa no mundo espiritual. Porque muitos corações que aqui foram recebidos puderam obter esclarecimento, consolo, um alento, foram restabelecidos espiritualmente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. E hoje podem viver com segurança, com esperança e com fé em função do que receberam nessa casa. De modo que o mundo espiritual se alegra com isso, em poder contar com um posto avançado de socorro no mundo físico. E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa noite. Eu fiquei pensando o que falar na noite dos 70 anos da Fundação Espírita Caritas. E pensei em dizer então do papel do grupo espírita no mundo atual. O que representa o grupo espírita? Na ótica de quem bate às portas do grupo, às vezes em desespero, e na ótica do mundo espiritual que enxerga aqui um vasto campo de trabalho e de prática das lições do Evangelho de Cristo. Pensando da perspectiva de quem bate a porta, nós imaginamos por que alguém procura um grupo espírita. E das inúmeras razões, nós selecionamos duas. Todos nós buscamos felicidade. E todos nós estamos à procura de cura. Não apenas uma cura que se limita ao corpo físico,
mas às vezes a cura que representa um consolo para as emoções, um restabelecimento das faculdades psíquicas. Porque se o corpo adoece, a nossa mente também adoece, as nossas emoções adoecem, o nosso raciocínio adoece. E eu diria que, consultando as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, que aponta para um dado aterrorizante, a cada 4 segundos uma pessoa suicida no mundo. A cada 4 segundos. Desse número de pessoas que suicidam, a maioria delas está na faixa etária de 18 a 25 anos de idade. E num trabalho que eu pude realizar pessoalmente na comunidade espírita do Japão, fomos com bastante sacrifício, eles nos receberam com todo esforço, porque a vida é difícil para eles que estavam lá. O primeiro pedido que eles fazem, um socorro pela quantidade imensa de crianças suicidando no Japão. Nós estamos falando de crianças de 5, 8 anos, 10 anos de idade. Isso é um retrato de que as pessoas estão sofrendo. Não somente de problemas físicos, que podem ser resolvidos, ou às vezes apaziguados por um tratamento fitoterápico, por uma homeopatia, por uma receita espiritual, por um passe, o que essa fundação proporciona, mas esse sofrimento que não tem localização no corpo físico, e que demanda uma mudança de ambiente. Mudança de ambiente espiritual, mudança de ambiente mental, mudança de disposição íntima. E é nesse sentido que nós enxergamos uma casa espírita séria como essa, como um pronto-socorro de atendimento. Porque, evidentemente, o grupo não vai substituí-lo na condução da sua vida, mas ele pode lhe dar as mãos. Pode abrir horizontes, pode mostrar caminhos, ampliar a nossa visão da vida, o nosso quadro de valores. E isso, acreditem, é muitas vezes a solução que a pessoa tanto ansiava, tanto buscava e não sabia onde nem o que. Portanto, o grupo tem sim essa função de cura, quando nós ampliamos nosso conceito de cura. Uma das coisas que mais me impressionava era a quantidade de curas no Evangelho de Jesus. Dezenas e dezenas de curas. E quando a gente lê aquelas curas, fica pensando, de um modo realista, não vai aqui nenhum eu. Todas as pessoas que Jesus curou morreram, incluindo Lázaro. É curioso isso. Lázaro morreu. Depois de um tempo da atuação de Jesus, morreu. Desencarnou. Todos os leprosos que Jesus curou desencarnaram. Todos os cegos desencarnaram, todos os surdos, todos os paralíticos. E eu ficava me perguntando, para que tanta cura no Evangelho? Qual a função disso? Mas então, relendo o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, me dei conta de uma fala incisiva de André Luiz. Ele dizia que chegara ao mundo espiritual e se movimentava no mundo espiritual à maneira de um coxo, à maneira de um deficiente
porque não adestrara órgãos para a nova vida. Não adestrara órgãos. Não podia ver. Não enxergar, ver no mundo espiritual. Porque jamais cogitara da existência do mundo espiritual. Não podia se movimentar com liberdade e autonomia no mundo espiritual. Porque jamais cogitara o que seria a vida sem um corpo físico. Então eu entendi que as curas do Evangelho começam no corpo, mas elas se destinam à alma, ao espírito imortal. E é essa cura que as pessoas buscam quando adentram numa instituição como essa, ainda que não saibam, ou ainda que estejam movidas apenas por uma dor física. Mas é essa cura que elas estão buscando. É preciso falar sobre isso. E é preciso falar sobre a busca da felicidade. Ninguém vai estabelecer como meta, nenhuma criança você perguntar: o que você quer ser quando crescer? Bastante infeliz. Ninguém se coloca como meta: no 2017 está chegando e eu pretendo ser muito mais infeliz do que eu fui esse ano. Todos buscam felicidade, melhoria, progresso. Mas a questão está no quadro que nós montamos da felicidade, na nossa conceituação de felicidade. Porque dependendo do recurso que nós utilizamos para definir o que é ou não felicidade, você pode estar sendo feliz achando que está infeliz, e está bastante infeliz achando que está muito feliz. Para evitar então o pessoalismo, nós fomos buscar ajuda no Espírito Eterno. Algumas reflexões de Emmanuel que pudessem abrir a minha, a sua, a nossa mente para novos quadros da felicidade nessa perspectiva do Espírito imortal. A primeira é já logo uma derrubada dos alicerces da felicidade que está sendo vendida a atacado no mundo de hoje. A felicidade que nos vendem, e todos compramos, eu confesso, é uma felicidade individual. E Emmanuel começa dizendo no livro Fonte Viva, capítulo 104, ele diz assim: quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade. A humanidade inteira. Auxiliar a todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria, prosperidade para todos mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Então aqui já muda o quadro. Porque essa felicidade que os Espíritos vêm descortinar a nossa visão espiritual é uma felicidade que se ampara no compartilhar. É preciso que todos estejam bem, para que possamos desfrutar de uma felicidade real. Isso significa que felicidade não pode significar uma ilha de prosperidade num oceano de miséria.
E nós sabemos que os momentos mais promissores, os momentos que calam mais fundo no nosso coração, foram aqueles em que nós dividimos algo com alguém, ainda que esse algo seja o ouvido. Até porque um abraço, para valer a pena, precisa de pelo menos 2 pessoas. Mas nós nos esquecemos disso. E pior, criamos uma expectativa com relação a Deus natural. Faz parte ainda do nosso estado de imaturidade espiritual. Nós acreditamos que Deus vai estabelecer situações de privilégio individuais para nós. Ou de que a minha felicidade pode ser construída sobre as lágrimas do outro. Não pode. Não pode. Não pode porque Deus é Pai nosso. Isso é importante. É uma realidade dura. Porque às vezes a pessoa entra sofrendo aqui e vai ter que ouvir isso. Deus é Pai de todos. Inclusive daquele que é a causa do seu infortúnio. No livro da Esperança, capítulo 25, Emmanuel diz assim: louvado para sempre o trabalho honesto que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço diário. Parece singela a frase, mas ultimamente eu tenho refletido muito. Será possível ser feliz? Ser feliz individualmente, sem ser útil? Penso que não. Faz parte da nossa natureza espiritual. Toda vez em que nós não nos sentimos útil, toda vez em que a criatura constrói um projeto de vida, em que a vida dela não traz benefício a ninguém a não ser a ela mesma, isso produz um tipo de quebra, de fissura, de rachadura nas estruturas do nosso psiquismo. E isso tem sido a causa, é o que pelo menos tenho conversado com alguns amigos queridos que são psiquiatras do Hospital Espírita da Luiz. Isso tem sido a causa de inúmeros processos de depressão. Nós fomos feitos, é da nossa natureza ser útil. Nós não resistimos muito tempo, nós não permanecemos por muito tempo no equilíbrio psíquico se formos inúteis. E o mundo de transição atingiu um estado tão preocupante que ele associa a felicidade à inutilidade. Felicidade quase está associado a não fazer nada, a gozar, aproveitar. Que não tem nenhum problema. Um dos elementos da felicidade é aproveitar mesmo. Mas não é só isso. Quando nos retiram a oportunidade da utilidade de trazer algum benefício a alguém, a alguma causa, uma instituição, estão nos tirando um elemento que constitui
a nossa saúde psíquica. Por isso, em conversa com esses amigos que medicam, que atendem pessoas nos diversos graus de depressão, eles têm me confidenciado da eficácia de um tratamento para a depressão. Aconselhar o deprimido a auxiliar alguém, a desvincular-se da sua dor, a transcender a sua dor e ir ao encontro de outras dores, para que a gente possa dar as mãos e entender que não tem criatura na terra sem sua cruz. Sem suas dores. Todos trazemos, como diz meu amigo Alberto Almeida, eu adoro essa expressão, a gente traz as encrencas do passado. Encrenca para cima. Isso é por aí mesmo. Todos nós trazemos as nossas encrencas, né, do passado, e elas vão ter que ser resolvidas agora, ou depois. Então, cada um tem uma passada, uma numa área, outra na outra. Né? E é geralmente assim, aquilo que não dói para você é onde está tudo bem. Você só tem problema naquilo que você não tem muita resistência. Não é? A pessoa fala assim, não, eu sou muito forte para a doença, não adoece. Eu sou fraco para dinheiro. Aí a vida inteira sem dinheiro. Porque a dor é diferente, cada um tem o sua, né? Cada um tem um ponto que dói. Mas esse conceito é fundamental. E a importância quando a criatura entra aqui contaminada por esse conceito de felicidade que foi vendido para o mundo inteiro. E chega aqui e ela começa a entender que existe sim o aspecto do lazer, da alegria, do passear, do descansar, do aproveitar, é claro. Mas existe um outro aspecto. Para ser feliz inteiramente é preciso ser útil. No livro Luz e Vida, há uma mensagem de Emmanuel intitulada Quando a compreensão estiver conosco. Olha o título do capítulo. Emmanuel não costuma dar títulos descuidadamente. Quando a compreensão estiver conosco. E aqui vem um elemento que uma casa espírita pode contribuir para a nossa felicidade. A casa espírita nos dá esclarecimento. Espiritual, claro. Mas quando nós dizemos esclarecimento, é preciso tomar um cuidado para não ir para um raciocínio precipitado. Quando nós dizemos esclarecimento, logo a pessoa pensa assim, está trabalhando no intelectual. Não é tão simples assim. O esclarecimento espiritual que o Espiritismo proporciona é um esclarecimento que amplia a nossa compreensão da vida. Ele não é um esclarecimento que produz apenas conhecimento de enciclopédia. Que, aliás, nem precisa mais, né? Hoje, com o Google, não precisa ninguém decorar, ficar mostrando nada, é só pegar o Google e mostrar. Entende? Porque antes da internet, a pessoa chegava aqui e falava 50 datas de cabeça. Nossa, você é inteligente, né? Hoje, se você vier aqui e falar 50 datas de cabeça, eu falo assim, onde está o Google dele? Consultou tudo no Google. Então, nós estamos falando de um esclarecimento que produz compreensão. Por isso, Emmanuel diz,
E quando a compreensão estiver conosco? O que acontece? Aí ele vai dizer: quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma. Porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Porque ignorância é diferente de não ter conhecimento. Ignorância significa mente estreita, estreiteza espiritual. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade. Os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram, criando o céu onde se encontram e apagando os variados infernos, porque céu só tem uma, inferno tem milhares. Os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. Quando eu separei isso aqui, fiquei meditando, né? A pessoa entra na casa espírita absolutamente abatida, às vezes disposta ao suicídio. E a casa espírita vai tirar a treva da vida dela? Não. Vai tirar os espinhos, as pedras, as derrotas? O que vai acontecer? Eu vou usar uma imagem que pode parecer engraçada. Quando a gente abraça mesmo o Espiritismo, começa um processo longo, lento, não é fácil. Você se transforma num multiprocessador. Igual aqueles que você coloca na fruta e sai o suco. Só que aqui é diferente. Coloca pedra, sai pão. Coloca espinho, sai flor. Coloca derrota, sai vitória. Coloca treva, sai luz. A gente aprende a converter, transformar, processar. É claro que em graus. Não é? Quando você chega no Chico Xavier, pode jogar uma pedreira lá que sai, né? Pão. E a gente, uma pedrinha pequena, por favor, não vamos exagerar também, né? Graus variados. Você aprende a ser um processador. Então isso significa que a gente aprende a olhar para as dificuldades como elas são, mas se colocar em uma outra postura e encará-las e lidar com elas de uma maneira completamente diferente. Esse é um desafio. É um desafio para quem chega na casa espírita e é um desafio para quem está nela há 70 anos. Para quem está nela há 70 anos. É um aprendizado contínuo. Porque isso nos aponta para a figura do Cristo. É sempre bom lembrar. O Evangelho começa numa noite iluminada de Belém e termina numa manhã ensolarada.
ensolarada, com o Cristo de braços abertos, visitando a mulher que sofria os maiores preconceitos até dos apóstolos, Maria de Magdala. Jesus prefere escolhê-la do que a própria mãe Maria de Nazaré para ser a primeira a receber a notícia da imortalidade e da vitória dele sobre a crise da cruz. Então nós podemos dizer que todos os incidentes de tristeza, de injustiça, de ingratidão, de abandono, lançados contra o Cristo, foram convertidos por Ele em perdão, em esperança e no alvorecer de um novo dia. Mas aqui não podemos também esquecer que a felicidade exige uma atitude ativa, decisiva, firme, uma ação consistente e persistente. Por isso Emmanuel vai dizer no livro Escrínio de Luz, o capítulo chama-se Mansos de Coração. E vai dizer assim: quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Porque nós associamos mansuetude com fraqueza, hesitação, em dúvida, e ociosidade. A gente até fala da pessoa da marreta, ela é mansa, né? Não, é preguiçoso, manso é outra coisa. Né? Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre, porém, desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita. Sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Esse é um conceito importante de felicidade. Felicidade é também uma colheita de um plantio longo, exigente, trabalhoso, que nos pede paciência, nos pede para aguardar o tempo certo de colher, sem desespero e sem violência. Bom, mas quando a criatura bate as portas da casa na mais profunda aflição, absolutamente tragada pela aflição. A dor é uma coisa curiosa, né? Quando a dor nos atinge, quando você está no auge do sofrimento, você não consegue mais enxergar em você algo que não seja dor. Então, a sua identidade se mistura com a dor. Você não consegue ver nada em você
e na sua vida, além da sua dor. Há um processo de identificação total com a nossa dor. A ponto das vezes, dependendo da intensidade, da extensão dessa dor, da pessoa que está sofrendo, perder a noção da sua identidade. Ele não sabe mais quem é. Ele não sabe mais para onde está indo. E aí acontece algo perigosíssimo. Você acaba perdendo o propósito de viver. Porque se identificou totalmente com a dor. É natural que isso aconteça. É natural. Só quem sofreu sabe o que é isso. Por isso Emmanuel diz no livro Instrumentos do Tempo, capítulo Aflições. Ele diz assim, é difícil, né? O problema é que ele fez, você pode falar, né? Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. A maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então, terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Desafiador, eu sei. É desafiador. Porque para isso, você tem que se enxergar maior do que a dor que você está vivendo. Você tem que encontrar algo em você que não tenha sido atingido pela tua dor. Imagina. E tem que acessar objetivos que estão além da tua dor. Porque aí sim, ela vai se transformar num obstáculo que vai ser superado para atingir esse objetivo. É como se ele dissesse assim: entre os nossos anseios de felicidade sem mescla, que todos temos, é outra coisa que faz parte de nós, que é matar uma pessoa e tirar a esperança dela. Nós esperamos uma felicidade sem mescla e nós a teremos. Mas entre esse objetivo de uma felicidade sem limite, sem mescla, existem obstáculos, que são as nossas encrencas. Como diz o Roberto Almeida. Tem umas encrencas no meio. Ou como diria o nosso poeta, tinha uma pedra no meio do caminho, só uma, estava bom. Tinham centenas de pedras no meio do caminho tinham centenas de pedras, mas a gente vai levantando o olhar. Eu me lembro, cheguei no Nordeste para fazer uma palestra. Quem me recebeu foi um amigo, ele é médico psiquiatra, não deu, na cidade, deu para aqui, e ele então comentava sobre o trabalho dos portadores do sofrimento mental, né, daquelas pessoas. E aí, no meio da conversa, ele me disse aquelas frases, né, são frases pérolas, você capta assim, guarda aqui o resto da vida, né? Ele disse assim: não, que a gente sempre fala lá com os familiares, com os doentes, né? Doença não é identidade. Aí eu fiquei pensando,
pensando até hoje. Aqui o Emmanuel está dizendo assim: dor não é identidade. Dor não é identidade. Se você acreditar que a sua identidade é a sua dor, você não vai superá-la. Você vai parar. Acabou. Acabou. Mas, para encerrar o assunto de felicidade, eu vou passar por saúde. Né? Tem uma página de Emmanuel que, para mim, é especial. Vou dizer por quê. Está no livro Mãos Marcadas. Os títulos dos livros do Emmanuel também são cada coisa. Né? Mãos Marcadas, capítulo 36. Intitulado. O capítulo se chama Assistência Espiritual. E a gente tem uma visão do Emmanuel, tem uma visão que o Chico, com aquela sabedoria dele, né, se colocando sempre numa posição bem de bobo mesmo, né? E então tem aquela visão do Emmanuel rígido, não é? Aquela dura, né? Está lá o avião caindo. Imagina que cena. Você está com o maior médium do mundo e de repente ele começa a gritar. Você fala, o mundo acabou, né? Imagina, né? Do lado do Chico ele começa, valeu, Nossa Senhora, hoje eu vou desencarnar agora. Pode não ser o meu dia, mas é o dia do piloto. É hoje que eu vou. É o dia do piloto. Valeu, Nossa Senhora, valeu, Nossa Senhora, e entra no mano no final. Posso saber o que o senhor está dizendo? O senhor está vendo? Eu estou prestes a desencarnar. Desencarna com a educação. Essa visão do Emmanuel insensível. Ele vai escrever essa página chamada Assistência Espiritual. Agora, eu queria convidar para ler essa página, nós precisamos mudar de ano. Faz de conta que você já desencarnou. Você está no mundo espiritual. Você agora é um espírito sem corpo. E os seus seres queridos estão aqui. Começa, Emmanuel, assim. Qual sucede no plano dos companheiros, ainda jungidos à veste física, também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da terra, ansiando vê-los definitivamente solucionados. Entretanto, é preciso conformar as próprias deliberações aos impositivos da vida. Não tem jeito. Está vendo o problema, sofre, queria resolver. Não tem jeito. Tem que aceitar os imperativos da vida. Entendimento não é construção que se levante de afogadinho. Ou seja, ele está dizendo assim, não é porque você desencarnou que você vai entender tudo. Ah, não. Ah, mas seu ente querido está sofrendo. Não, eu entendo, nós somos espíritos imortais. Não é assim. Entendimento é gradativo. Você entende certos problemas, tem problemas que você não consegue entender. Você se apavora. É o que ele está dizendo.
E morte do corpo denso não marmoriza as fibras do coração. O que a mãe está dizendo? Porque muita gente acha que desencarnou e virou estaca. Sua filha vai desencarnar amanhã, que bom, receberemos ela aqui. Está com uma doença degenerativa. Não, o corpo morre mesmo. Ah, mas fulano sofreu uma tragédia. Não, a vida é assim, como se não sentisse nada. É o que ele está dizendo, não pensa isso. Desencarnação não transforma o coração no mármore. Bezerra um dia dele embora quis ficar, porque tem entes queridos aqui. Então é como se ele dissesse assim: meu coração também pulsa igual de vocês. Dói. Muitas vezes trememos diante dos perigos. Olha isso aqui. Muitas vezes trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados. E outro recurso não identificamos para sossegarmos a alma, senão a prece, que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Está vendo um ente querido caminhar para o precipício, fazer uma escolha desastrosa, está vendo o perigo espiritual daquilo, treme. Ele diz assim: trememos. Aí o que eles vão fazer? Fazer uma prece para acalmar e entregar para a eterna sabedoria, que se permite que aquele quadro se esboce, é porque ele tem alguma finalidade, alguma utilidade, ainda que acompanhado de toneladas de dor, mas tem uma finalidade educativa. Afligimos-nos perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos, e tudo daríamos de nós para que se harmonizassem com a realidade, sem perda de tempo. Mas é forçoso respeitar o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencanto. Quer dizer, deixa iludir até que se desilude. Deixa ficar encantado até ficar desencantado, a fim de que a experiência se lhes amadureça no âmago do ser, o fruto precioso de segurança. Ou seja, a criatura precisa adquirir experiência. Partilhamos a dor de enfermos estremecidos que nos envolvem o pensamento nas vibrações atormentadas dos roubos com que nos aguardam a intervenção, e renunciaríamos de pronto a tudo que significasse a nossa própria alegria para rearticular essa saúde terrestre. Entretanto, cabe-nos a obrigação de acalentar-lhes a coragem no sofrimento inevitável para as vitórias morais deles mesmos. Não pode tirar da dor. Acompanhamos as provas de amigos inolvidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e jubilosos tomaríamos um lugar sobre as cruzes que carregam. Mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo para que não desfaleçam na luta. O único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. O Espírito está em resgate, não pode tirar. Seguimos um curso de acontecimentos desagradáveis entre irmãos que nos partilham os ideais e tarefas, entendendo que qualquer sacrifício justo ser-nos-ia uma bênção para furtá-los aos conflitos que lhes ferem a sensibilidade. Contudo, é imperioso de nossa parte sustentar-lhes as forças na travessia das crises menores que lhes vergastam o coração no presente, para que esse coração se ilumine no aprendizado e se lhes acorde mais vivamente
o senso de responsabilidade no dever cumprir, evitando-se calamidades maiores em que eles cairiam de futuro por agentes arrasadores nas construções espirituais deles próprios. Quer dizer, que eles sofrem esse mal pequeno aqui para não cair num mal muito maior. E aí você só pode sustentar. Todos somos de Deus. E pertencemos uns aos outros. Cada qual de nós estagia mentalmente em sítio diverso da evolução. Por esse motivo, nas dificuldades e lutas que nos são próprias, suplicamos a infinita bondade, concessão disso ou daquilo, mas só a infinita bondade de Deus conhece realmente o que necessitamos, disso ou daquilo. Condicionemos assim os próprios desejos à divina orientação que dirige o universo em divino silêncio. Divina orientação que dirige o universo em divino silêncio. Deus está sempre em silêncio. Porque foi ao reconhecermos, por enquanto, incapazes de querer e incapazes de saber, acertadamente, o que mais nos convenha à verdadeira felicidade é que Jesus nos ensinou a sentir e a dizer na oração diante do Pai: seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. É esse o sentido de consolo genuíno que uma casa espírita pode proporcionar. E à medida que nós amadurecemos no sofrimento, porque enquanto estamos ainda imaturos no sofrimento, ou imaturos em determinado sofrimento, porque às vezes você tem muita experiência num tipo de sofrimento, e tem pouca experiência em outro gênero de sofrimento. Diferente. Porque tem criatura que trabalhou desde os 10 anos de idade, e trabalhou rude. Isso não abala ela. Mas um problema familiar, ela vai para o psiquiatra. Tem gente que tem uma estrutura, tem um problema físico e desequilibra completamente. Então, nós não temos maturidade no mesmo nível para todos os problemas. Porque à medida que nós amadurecemos no sofrimento, a gente vai percebendo quanto faz diferença saber que há um amparo no sentido de fortalecermos. Fortalecimento faz toda a diferença. Porque uma coisa é enfrentar um problema sem força. Outra coisa é enfrentá-lo numa mais alta potencialidade do seu espírito. Confiante, esperançoso, sentindo-se amparado, sentindo-se envolvido. É diferente. É muito diferente. Muito diferente. Então esse é um aspecto que transforma o Espiritismo no Consolador prometido. Não porque ele faça promessas fantasiosas, mas porque ele nos proporciona uma compreensão mais apurada
que nos dá condições de perceber o auxílio que estamos recebendo. Acreditem, depois que eu li essa página do Emmanuel, hoje eu vejo uma criatura sofrendo, eu me vejo passando por um sofrimento e vejo também os benfeitores chorando junto com a gente. Mas junto, ao nosso lado, sem poder intervir. Porque vamos pensar uma coisa. Se a questão fosse de intervenção, por que Deus não intervém? Se Deus é o supremo poder, por que Ele não intervém em todas as situações e nos tira de todas as dificuldades? Agora, quem é pai ou mãe aqui sabe. Pode fazer isso com o filho? Furtá-lo de todas as dificuldades? Em relação à saúde, ao que uma casa espírita pode contribuir para a nossa saúde no sentido mais amplo. Vamos deixar a felicidade um pouquinho agora. No livro da Esperança, capítulo 78, tem o título Ante o Divino Médico. Ante o Divino Médico. Emmanuel diz assim: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as nossas ações e reações. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. O médico é brilhante, o doente tem que tomar o remédio. E já deu para perceber qual que é o remédio. O interessante aqui é, todos nós aqui temos uma fichinha especificada lá nos gabinetes de tratamento superior. Aí fala, e agora? Agora aplicar o antibiótico e tal, na dosagem tal, tanto tempo. Tão engraçado, porque participava da minha reunião de mundo, né? E passava por um período de bastante sofrimento. Não comentei nada, falei nada. Quando acabou a reunião, médium, singela da reunião, que nem me conhecia. Quer dizer, eu não conhecia ela. Eu já conhecia. Aí ela procurou e disse assim: olha, não sei porque eu estou dizendo isso não, mas mandaram te dizer. Então eu vou dizer. Eu não diga antes de mandar você dizer. Você cumpriu o seu dever. Não é? Pedindo para te dizer que toda dor tem data para acabar. Toda dor tem data para acabar. Data para acabar. Não estava dizendo nada, a pessoa não sabia nada do que estava acontecendo, não tinha nada. É aquele consolo que a gente recebe pela doutrina espírita, pela mediunidade, da maneira mais autêntica, porque a pessoa não conhece, não sabia nada da minha vida pessoal, não sabia nada do que estava acontecendo, e vem um recado desse assim, depois da reunião, aparentemente gratuito. Foi a lição. Então é o que a irmã está dizendo. Tem a fichinha lá, o remédio agora que ele vai tomar. Mas vai ser esse, tem que ser esse. Gente, mas vai, não é há muito tempo, isso não vai ser só tanto tempo.
Da encarnação, tá? Tem uns que é a encarnação toda. Tem uns que é a encarnação toda. Na sério. E se não tomar, pode prolongar por várias. Então, o livro segue-me. O livro segue-me. E aqui vai um ponto importante para a gente. E também não pode esquecer das coisas simples. Nós não podemos esquecer das coisas simples. O livro segue-me, tem um capítulo do Emmanuel chamado Água Fluida. Ele diz assim: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físio-psíquicas, olha só, não é só física, psíquica também, quadros emocionais, quadros psicológicos, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. E estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. A senhora procura o Chico em Pedro Leopoldo. Muito pobrezinho. O doutor Bezerra dita uma receita homeopática para ela. Aí, recebe. Depois que acaba, o Chico gostava de entregar, chama a senhora, entrega. E ela pega a receita, olha para o Chico e fala assim: ô, seu Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio homeopático. O Chico vira para ela e fala assim: ô, minha irmã, eu também não tenho. Para, mas olha, o Bezerra está me dizendo aqui: a senhora não precisa comprar o remédio, a senhora vai picar a receita em pedacinhos e vai tomar ela com água. Magnetizou a receita. A gente descuida disso, né? Às vezes a gente descuida disso. No livro Estude Viva, capítulo 17, olha o título desse capítulo: Acidentados da Alma. Quando a gente fala acidentado, a gente pensa logo no João 23, que é o nosso corpo. Que é um negócio assim assustador. Assustador. Até para quem acredita na vida após a morte. Né? É assustador. E pensa nesse acidentado, deve lembrar a perna. E um acidentado da alma. Mais grave. Porque o acidentado da alma você não vê. Você olha para ele e parece estar normal. Parece estar normal. Se tem dinheiro, então você acha que está tudo bem. Ele diz assim: não te digo que aproves o mal, sob a alegação de resguardar a vontade.
ser bom não é ser bonzinho. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida. Olha o que o irmão está dizendo. A lei divina que estabelece a nossa vida indica para a sua ordem e para a sua segurança retificação. Existe retificação. Tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Então, eu li isso aqui e fiquei envergonhado. Porque imagina uma cena. Está lá seu sobrinho, sua sobrinha, seu netinho, seu filho, sua filha, uma criança. Aí caiu lá, veio com um corte. Ele fala, não, peraí que eu vou te ajudar. E abre o corte, é assim que a gente faz. Mas deixa eu cortar mais. Deixa eu colocar o dedo aí dentro. A gente não faz isso, né? Oh, meu Deus, deixa eu passar um remédio. Isso você encontra no acidentado da alma, nervoso, está te xingando de tudo quanto é nome, 7h30 da manhã no trânsito. Ou quando você está extremamente ignorante, falando, pegando, esbravejando, nervoso, como é que tu faz com esse acidentado da alma? Age com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Restaurar sem destruir. Emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Uma saída. Não é verdade? Às vezes você vê uma pessoa está vermelha, esbravejando, ela está daquele jeito. Mas ela, a gente sabe disso, que a gente fica nesse estado. Ela só quer uma saída. A questão dela, o problema, só quer uma saída. Só quer uma saída. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que, ao ensinar servindo e ao corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Com essas palavras do benfeitor, eu queria encerrar essa festa da noite. Essa parte do cara, que tem mais festa aqui no mundo espiritual, desejando muitos 70 anos da Fundação Espírita Cartas e agradecendo em nome de todos os corações necessitados que bateram às portas dessa casa e foram socorridos em nome do Consolador prometido, e agradecer aos Espíritos que a dirigem, que nos proporcionam a oportunidade de servir
hoje é uma festa da caridade. Hoje é uma festa do Caritas. Muito obrigado. Boa noite. Saciados. Haroldo, nós agradecemos profundamente essa oportunidade, as reflexões, o encaminhamento do nosso raciocínio diante de passagens que a gente lê no dia a dia, não é assim? Que a gente busca em Emmanuel principalmente, e que você tem um olhar especial. Então, nós temos tido a oportunidade, eu acho que todos nós, de acessar a internet, esse veículo tão importante hoje, tão facilitador para nós encontrarmos os seus estudos, as suas reflexões, e você nos propiciou isso hoje aqui com tanta serenidade, com tamanha profundidade. Que você continue iluminado e sustentado para que, enfrentando suas dores, você possa ser aliviado. Depois desse saciar espiritual, né, nós temos que agradecer. E o Haroldo nos chamou muita atenção com relação ao que essa casa nos propicia, o quanto que ela nos oferece a oportunidade de servir, mas também de sermos servidos. O quanto nós temos a oportunidade do trabalho, do estudo, mas de uma presença constante da espiritualidade, nos trazendo sempre a esperança de que nós temos jeito, que a gente ainda vai chegar lá. E 70 anos dessa casa tem um significado imenso, né? Quando a gente olha para trás e pensa o quanto aquela professora foi corajosa para fazer cumprir o seu compromisso espiritual. E a ela, que temos certeza está aqui, partilhando desse momento, o nosso agradecimento profundo por essa casa que nos acolhe e da qual nós fazemos parte como família Caritas. É muito bom fazer parte dessa família. Pede fazer prece. Então nós vamos nesse momento agradecer a Jesus, a esse mestre amado, a esse mestre das nossas existências e a esse mestre que nos acompanha nessa existência, nos oferecendo com a sua presença, com a sua vibração, momentos preciosos dentro do caminhar do nosso espírito. É com essa presença amiga que temos contado para que possamos vencer as nossas batalhas íntimas, para que possamos vencer o nosso trajeto de vida tão elaborado em nossa programação reencarnatória. E a esse mestre que também elevamos o nosso pensamento em profundo agradecimento pela oportunidade dessa casa,
por este porto seguro das nossas almas, por esta oficina de trabalhos, por essa escola para o nosso espírito, que aqui encarnados, tantas vezes tateamos neste aprendizado a que todos somos convocados. A esse mestre, referência para nossos corações, que agradecemos profundamente por estes espíritos amigos que nos assistem. Cárita, irmão Agar, Eurípides Bassanufo, nossa querida Marieta Nobre, nosso querido irmão José Luiz Dutra, nosso querido irmão Kleber, e tantos outros, tantos espíritos amigos que têm acompanhado conosco, dando exemplos profundos da caminhada, da paciência e do estímulo para que possamos prosseguir. Agradecemos a este mestre querido por essa casa que está sempre de portas abertas, que traz como propósito de trabalho maior o acolhimento a tantos que aqui chegam, através do abraço fraterno, do sorriso, da esperança, do atendimento, da assistência, oportunidades imensas para que os nossos espíritos tocados possam assim elevar a fronte e seguir adiante. Muito temos o que caminhar, mas fortalecidos pela união, fortalecidos pelos propósitos divinos que esse mesmo Mestre nos ensina de amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, que possamos, encarnados e desencarnados, na continuidade das nossas existências, ver esta casa, esses propósitos, se desdobrarem em 70 anos, mas em 70 vezes 7 anos, quantas vezes e quantos anos assim forem necessários, para que sejam realizados os trabalhos que do plano maior cheguem até nós e nos estimula a execução. Agradecemos a toda esta equipe que carinhosamente nos assiste e rogamos a este mesmo Mestre amado, ao querido Jesus das nossas vidas, que saibamos ter a humildade de seguir adiante com esta bandeira da caridade, entregando a Ele todas as luzes, todas as bênçãos de todos aqueles que são tocados por essa semente de amor. Ao nosso querido Haroldo, fica nessa noite o nosso profundo agradecimento. Agradecimento de toda essa espiritualidade aqui presente, por essas palavras, por este entendimento e pelas vibrações que esse companheiro trouxe e que pôde imantar a cada um de nós pela consciência lúcida do trabalhador de Jesus. Obrigado a todos que estão aqui conosco, a todos os trabalhadores, a todos os
frequentadores, a todos os companheiros dessa casa, a todas as atividades mantidas pela doação, pelo sorriso, pelas lágrimas, mas pela consciência que se desdobra em ação para que essa bandeira da caridade seja sempre a bandeira que está no nosso marco e está à frente de tudo que realizamos. Obrigado, Jesus amado. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, pela tua presença entre nós, iluminado e aquecido por todos estes corações aqui presentes, que fazem desta noite uma noite de festas. Então nós vamos agradecer mais uma vez ao Haroldo, oferecendo a ele as vibrações simples e singelas do nosso amor. Nós convidamos a todos para que a gente possa se reunir no nosso espaço ali fora, todo mundo bem juntinho, bem grudadinho. Por isso que essa casa é pequena, para a gente poder ficar bem juntinho, trabalhar naquela parábola, né, dos porcos espinhos, para a gente se ajustar e se amar profundamente, para que a gente possa comemorar hoje, o dia 8 de novembro, o aniversário da casa. Tem um bolinho para nós. Nós convidamos a todos, amanhã nós temos a nossa companhia.